Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estaremos trabalhando, dando continuidade ao nosso reino animal, mais um filo. Hoje falaremos sobre o filo dos quinidários. Para a gente entender mais sobre este conteúdo, vamos aprofundar no reino animal. Eu falo de Altamira, no estado do Pará, no meio da Amazônia brasileira, às margens do majestoso rio Xingu. Infelizmente, não temos quinidários aqui. Mas temos esponja, que foi do assunto passado. E quem me trouxer uma esponja, eu vou gostar demais. Enfim, então galera, não esqueça já de curtir o vídeo, de assinar o canal e deixar seu comentário com dúvidas e sugestões para nós. Para entender melhor sobre este mundo dos quinidários e quem são eles de fato, vamos aprofundar no conteúdo. Galera, quem trouxer uma esponja para mim, eu estava pensando agora. Caraca, tivesse uma esponja no meu aquário, que lindo que seria. Vocês sabiam que as esponjas são o alimento preferido do Hipancistro zebra, do clássico peixe aqui da Volta Grande do Xingu, o acari zebra? Pois é, eles adoram comer esponjas, adoram, é o alimento preferido deles. Mas enfim, nós não estamos falando de esponjas hoje, nós estamos falando de quinidários. Mas também um dos meus sonhos, além de ter uma esponja no meu aquário, é também visitar e mergulhar para visitar de perto um recife de coral. Um recife de coral é muito lindo. Vocês já viram, né? Pela TV? Eu também. Infelizmente, nunca tive essa oportunidade, mas um dia eu vou lá mergulhar e dar de cara com esse recife de corais. Então, mas o recife de corais, como está aparecendo aqui para vocês agora, ele é formado basicamente de quinidários. Então, essa coloração aí que ocorre é por uma associação que eles fazem com bactérias. Então, essas bactérias formando várias colorações diferentes, porque cada uma tem uma pigmentação diferente aí para fazer a sua fotossíntese e produzir energia. Nós já sabemos, então, se cair no vestibular lá, a produção primária nos aquários, em um recife de coral é extremamente elevada por conta dessa associação com as bactérias, mas também torna esses recifes de corais muito frágeis. Por quê? Porque qualquer mancha de petróleo, ou qualquer outro tipo de mancha, ou mesmo uma alteração na temperatura pode matar essas bactérias. E aí nós temos um fenômeno chamado esbranqueciamento. Desculpa, nem existe isso, né? Branqueamento dos corais. Essas bactérias morrem, os recifes de corais ficam completamente brancos e eles aos poucos vão também morrendo eles. Como eles produzem grande quantidade de cálcio, fica ali só o esqueleto deste recife de coral. Mas quando esses recifes de corais eles estão em plena vitalidade, eles servem como berçário para muitas espécies e a diversidade, por ser um ambiente heterogêneo, por existir ali uma heterogeneidade ambiental gigantesca e possibilidade de refúgio, de locais para reprodução, enfim, uma diversidade gigantesca de possibilidades, abre-se também uma possibilidade para diversas espécies naquele local, que escolhem ali como berçário, como ponto de refeição, enfim, e é uma festa da vida, então, nesses recifes de corais. Por isso, eu desejo muito visitar algum um dia desse. E, se Deus quiser, um dia desses eu consigo realizar este sonho. Beleza? Mas quem quer também visitar um recife de coral, deixa aqui o seu comentário. Quem já visitou também, quem foi privilegiado, deixe também seu comentário para nós e vamos aprofundar no conteúdo. Então, galera, para a gente conhecer de fato quem são os quinidários, quem são os indivíduos que pertencem a este filo, vamos primeiro classificá-los. Eu já digo de cara, são
o que nós chamamos de águas-vivas, tá? Mas é uma diversidade, então tem vários tipos de águas-vivas aí que nós vamos ver, então, no nosso vídeo hoje. Para a gente entender de fato quem são eles, quais são as características desses indivíduos, então vamos começar por aqui. Eles, na sua totalidade, são animais aquáticos. Ou seja, se a gente recorda, por exemplo, que este é o segundo filo mais primitivo, ele só é mais complexo, por exemplo, do que os poríferos, então a vida ainda não conseguiu sair da água. Ou seja, eles estão bem estabelecidos aqui, estão bem adaptados, mas eles são todos aquáticos. Eles são todos aquáticos, mas não são todos marinhos. Ou seja, eu posso ter quinidários no mar, em água salgada, mas eu tenho uma pequena quantidade, que são poucos, de água doce, dos círculos que nós chamamos. Por isso, eu também queria ter um quinidário no meu aquário, seria magnífico. Mas ele comeria meus peixes. Não, esquece os quinidários, deixa só as esponjas, tá? Então, tragam só esponjas para mim. Quinidários, não. Eles são malvados. Apesar de serem ali belíssimos. Imagina uma água-viva naquela elegância dela, nadando para cima e para baixo. Se você, encantado por ela, tocar no seu tentáculo, ela vai te queimar. Você sabia, inclusive, que esses animais estão entre os mais tóxicos da natureza? Tem águas-vivas. Nós vamos ver aqui que elas podem matar um ser humano em 20 minutos. 20 minutos. Se você fosse, então, toxicado. Eu fiquei procurando a palavra, porque ferrado não pode ser. Enfim, se você fosse queimado por uma água-viva, não é bem uma queimadura, lembra uma queimadura, mas não é. Se ela injetasse em você a sua toxina, em 20 minutos você morreria. Esse tipo específico, essa espécie específica de água-viva que nós vamos ver lá na frente. Ou seja, se você fosse infectado lá no início do vídeo, no final você estaria morto. Meu Deus do céu, olha o tanto de toxina que tem esse bicho. Então, fique longe das águas-vivas, pelo amor de Deus. Mas vamos entender melhor. Então, a maioria são marinhas, mas também tem ducícolas, mas todos são aquáticos, tranquilo? Esses animais também são o que nós chamamos de diblásticos. O que é isso, professor? Eles já possuem aqui tecidos verdadeiros, então mais uma característica, ou seja, já é bem organizado. Aquelas células não possuem uma certa interdependência entre elas, já tem uma organização específica, ou seja, tem um tecido ali bem formatado, que nós chamamos de tecido verdadeiro, mas eles são também o que nós caracterizamos como diblásticos, ou seja, na sua origem embrionária, eles já vão possuir lá o que nós chamamos de ectoderme e endoderme. Tranquilo? Nós vamos ver depois que essa endoderme e essa ectoderme se transformam em algumas coisas aí bem características na anatomia desses indivíduos. Tranquilo? Mas então, no desenvolvimento embrionário, eles têm a ectoderme e a endoderme, por isso eles são classificados então como diblásticos. Diferente, por exemplo, dos poríferos, que não têm tecidos verdadeiros e são aplásticos, tá? Então, lembrem-se disso daí também. Além disso, eles possuem então uma estrutura interna chamada de mesogleia. Essa mesogleia, ela se origina também da ectoderme. Então, vamos pegar lá. A endoderme, ela vai dar origem a uma estrutura corpórea desses animais chamada de gastroderme. E a ectoderme dá origem à epiderme. E entre a gastroderme e a epiderme vai ficar a mesogleia. Que é uma estrutura meio que gelatinosa, que dá aquela característica da água viva, que na água ela fica bem elegante, mas se você tivesse condição de pegar ela e retirar da água, ela parecia uma gelatina, toda molenga. Perfeito? Aquilo é a mesogleia. Esses animais são basicamente 90% do corpo dele é formado por água, por isso a movimentação dele é uma movimentação que nós chamamos, é uma outra característica, hidrostática. O restante, os outros 10%, é formado desse agrupamento de células de tecidos verdadeiros. Beleza?
Esses animais também estão dentro de uma classificação que nós chamamos acelomados. Eles não possuem celoma. O que é celoma, professor? É a cavidade interna que estão depositados lá dentro os órgãos. Então, eles não têm celomas, por isso eles são chamados de acelomados. Também, uma outra característica importante desses animais, eles não possuem sistema digestório completo. O seu sistema digestório é incompleto. Toda vez que vocês ouvirem sistema digestório incompleto, significa que esses animais não têm como se fosse um tubo dentro dele, ou seja, uma entrada e uma saída. Esses animais comem pela boca, esse alimento entra dentro dessa estrutura interna que fica ali a gastroderme, ele digere esse alimento e depois da digestão, esse alimento sai pela própria boca. Ou seja, basicamente, resumindo a história, ele come e defeca pela boca. Por isso, o sistema digestório é incompleto. Tranquilo, galera? Então, outra característica, eles não têm sistema circulatório, não têm sistema excretor e não têm sistema respiratório. Logo, todos esses processos aqui de trocas gasosas, de troca de substância com o ambiente, se dá por via de difusão. Aquilo que nós aprendemos lá no primeiro ano, da difusão simples, né? Troca de oxigênio. Tem muito oxigênio no ecossistema, tem pouco oxigênio dentro do indivíduo, esse oxigênio entra por difusão, célula a célula, sendo transportada para realizar o metabolismo interno celular. Beleza? Mesma coisa acontece. Depois do metabolismo interno, o gás carbônico que é produzido ali, ele encheu de gás carbônico dentro do cara, pouco gás carbônico fora no ecossistema, ele sai então por difusão da mesma forma. Pode ser difusão simples, difusão facilitada, dependendo do tamanho da substância. Tranquilo, galera? Uma outra característica desses indivíduos, ele possui 2 tipos de digestão lá dentro dessa célula onde está então a gastroderme. Os 2 tipos de digestões podem ser digestões? Né? Então, os 2 tipos de digestão podem ser a digestão extracelular, então ali é depositado um ácido, um líquido que vai corroer aquele peixe, aquele alimento que ele comeu. Depois, parte desses nutrientes são absorvidos pela célula por difusão e a digestão continua intracelular. Então, eles possuem 2 formas de digestão, extra e intracelular. O que sobrou dentro daquela célula, que é o seu estômago, ele então, ou seu pseudo-estômago, ele vai então retirar pela própria boca, ou seja, naquilo que nós falamos do sistema digestório incompleto. E por último ainda tem mais um, nós temos uma rede neural, ou seja, já existe aqui um sistema nervoso primitivo. Não tem uma encefalização, não tem uma concentração desse sistema nervoso, formando uma estrutura cefálica, um gânglio ou coisa parecida. É uma rede neural, fica até bonito, né? Qualquer lugar que eu pegue desse cara, ele vai sentir. E ele existe ainda células especializadas que conseguem perceber a luz. Eles não têm olhos, mas eles conseguem perceber a luz para nadar em direção, de forma elegante, à luz, procurando a luz, com as suas células que conseguem diferenciar a luz. Ou seja, eles já possuem um certo sistema neural, possuem um certo sistema nervoso, primitivo ainda, mas possui, diferente dos poríferos, que não tem nada disso. Tranquilo? E agora sim, por último, eles possuem simetria radial. Tem alguns que são assimétricos, mas quando possui simetria, a sua simetria é radial, não é bilateral ainda. Assim como nos poríferos, que são a maioria assimétricos, mas os que possuem simetria, a simetria é radial. Tranquilo, galera? Então, essas são as características principais dos quinidários. Alguns têm vida livre, vivem livremente pelo ambiente, como as medusas, as águas-vivas. Outros são fixos ao substrato, que nós chamamos então de sésseis, e esses são os pólipos, nós vamos ver a diferença entre os dois. E outros, veja bem, formam colônias, que são as caravelas portuguesas. Essa que está aqui, ó.
Cada filamento, cada tentáculo desse é um quinidário diferente, formando essa colônia de quinidários. Beleza, galera? Então, para a gente entender mais sobre este cara agora, vamos à sua classificação. Então, galera, dentro da classificação dos quinidários, nós temos 4 subgrupos dentro do filo. São eles. Nós vamos depois especificar cada um deles, mas só mostrando aqui para vocês. Primeiro, Hydrozoa, depois Scyphozoa, nós temos ainda Anthozoa e, por último, aqui as Cubozoas. Tá? Então, especificando cada um deles. Vamos lá. A Hydrozoa, quem são elas? Lembrando, um detalhe. Os quinidários, eles têm o que nós chamamos de alternância de geração. Ou seja, pode ser que em algum momento da vida deles, eles estejam no formato de pólipo. Depois nós vamos ver no processo reprodutivo que isso é uma festa. É o que mais me encanta dentro deste filo. Então, em algum momento da vida deles, eles podem estar no formato de pólipo e depois eles podem passar para o formato de medusa. O pólipo é fixo ao substrato, é séssil e os tentáculos são apontados para cima. As medusas, elas têm vida livre pelo ambiente e os tentáculos são apontados para baixo. Esse é o processo da vida adulta do cara, nessa alternância de gerações. Porém, no desenvolvimento posterior, do desenvolvimento de vida desse cara, né? Depois do desenvolvimento embrionário, ele ele vai virar uma larva, a larva também tem vida livre, e aí depois transformar no indivíduo adulto, que é um pólipo ou uma medusa. Por isso, por ter esse desenvolvimento antes de chegar à fase adulta, o desenvolvimento larval, nós dizemos então que o desenvolvimento deste cara é indireto. Então, entendam lá, vamos entender. Ele possui, além de ter alternância de geração, ele tem desenvolvimento indireto. Tranquilo? Mas depois a gente especifica isso no processo reprodutivo, que é encantador. O que a gente precisa entender aqui, e aí eu vou deixando imagens para vocês, é que, por exemplo, a Hydrozoa, vamos lá. A Hydrozoa, ela tem alternância de geração, obviamente, como os outros, e, neste caso, a maioria será marinho e é o único grupo que possui indivíduos também em água doce. Esse é o único caso, tá? Para as hidrozoas, como eu falei para vocês, eles têm alternância de geração, mas a sua alternância primordial, a sua alternância prioritária será na forma de pólipo. Possuem também medusas da hidrozoa? Possuem, mas ela é muito singela, muito efêmera, são inclusive bem pequenas, a maioria será então pólipos, tá? Das Scyphozoas, vamos lá. Então, Scyphozoa, todos são de água salgada, todos são marinhos, e vamos mostrar a figura aqui também para vocês verem um exemplo dela. A sua alternância de geração, a predominância é de medusa, o pólipo dela é reduzido, mas também existe pólipos entre elas, e elas fazem um processo de reprodução chamado estrobilização. Nós vamos ver quando eu estiver estudando, então, a reprodução desses bichos. Tranquilo? Vamos, então, ao próximo grupo, o grupo da Anthozoa. Na Anthozoa também vou mostrar aqui o exemplo para vocês, está aí aparecendo, né? Aqui é esse indivíduo que vai formar os espetaculares, os maravilhosos corais. Eles são formados, nesse caso, apenas de pólipos. Esses pólipos desenvolvem, então, uma estrutura de carbonato de cálcio, é um esqueleto que existe entre eles. A sua reprodução pode ser sexuada e assexuada. Nesse caso, esses pólipos também se reproduzem de forma sexuada. Nós vamos ver, generalizando na reprodução, que é fantástico esse processo. E eles possuem uma associação ecológica com algas, quer dizer, com bactérias, né? Essas bactérias que fazem a associação com elas são chamadas de xentófilas, tá? Essas bactérias produzem grandes quantidades de diversidade de pigmentação, formando cores das mais variadas possíveis. Como o ambiente aqui é muito heterogêneo, a possibilidade de diversidade de outras espécies se aproximando também de corais para reprodução e alimentação, enfim, para abrigo, é das maiores possíveis. Então, os corais são cercados de alta diversidade de outras espécies também.
Mas, basicamente, aquilo que forma os corais são, então, os quinidários. Nesse caso aqui, os quinidários presentes aqui são aqueles do grupo das anêmonas, tá? Aquelas também que fazem relação com peixe-palhaço, que vocês possivelmente viram lá no Nemo, tranquilo? E, por último, nós temos, então, o grupo das cubozoas. É aqui no grupo das cubozoas, vou deixar também aqui a imagem para vocês, que estão aquelas águas vivas, é quase um trava-língua, né, isso daqui, que são extremamente perigosas. Existe uma espécie entre elas, uma espécie que tem alta toxicidade, que podem matar indivíduos em 20 minutos. Então, fiquem longe das cubozoas. Tranquilo, galera? Então, voltamos aqui agora para verificar a reprodução desses indivíduos. Então, a reprodução agora, gente, é muito fantástica. Então, vou mostrar uma imagem aqui para que a gente possa aprofundar no conteúdo e entender a maravilha que existe. É claro, nós estamos trabalhando de forma genérica isso, depois a gente vai ver, eu mostrei para vocês que ela está distribuída de forma mais detalhada entre os grupos, tranquilo? Então, vamos entrar no conteúdo. Então, galera, como eu disse para vocês no início do vídeo, a reprodução dos quinidários é absolutamente fantástica. Fantástica porque tem particularidades que são exclusivas desse filo e uma diversidade em uma única espécie, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. E por ser tão eficiente, os alunos às vezes me perguntam, professor, por que o mar não está absolutamente tomado por águas-vivas, posto que algumas espécies de água-viva, inclusive, são imortais, ou seja, elas são biologicamente imortais, elas não vão morrer de velhice. Significa que elas podem morrer por outra situação. Se você der um tiro nela, cortar ela com um machado, passar com um trator de esteira em cima dela, ela morre. Mas de velhice, ela não vai morrer. Esses indivíduos aqui, representados em cima, no ciclo de vida do quinidário, eles estão sendo representados aqui, então, como uma água-viva feminina e uma água-viva masculina. Isso procede, professor? Não procede, porque águas-vivas são seres hermafroditas. Então, por que isso aqui está sendo representado? Porque um belo dia, esta água-viva acordou de manhã, escovou seus dentes, penteou o cabelo e decidiu: hoje eu quero ser do sexo feminino, ponto. Essa outra, no mesmo processo, decidiu ser do sexo masculino. As duas, caminhando, se encontraram pelo parque e lá, então, uma estimulando a outra, elas produziram gametas. Professores, e esses gametas são produzidos como? Elas têm órgãos sexuais? Não. Elas possuem células totipotentes que podem virar gametas de uma parte específica do seu tecido. Essas células, então, se desenvolvem por meiose, formando gametas com metade do número de cromossomos da espécie. Esses gametas N vão se encontrar num processo de fecundação que aqui já começa a ser interessante. A fecundação pode ser externa, fora do corpo dos animais, ou interna, dentro do corpo do animal. Mas tanto interna quanto externa, depois de fecundados, os óvulos virarão, então, zigoto, né? Mas isso só depois da ação do espermatozoide, e a partir daí ele irá então se duplicar por mitose. Lembra? Agora com o número total de cromossomos da espécie. Essas mitoses sucessivas do zigoto vão levar ele à formação da blástula. Aqui o que nós estamos tendo então é o que nós chamamos de desenvolvimento embrionário, até chegar à fase laval. Veja, galera, se existe lava
entre a fase adulta e a fase embrionária, esse desenvolvimento é classificado, então, como desenvolvimento indireto. Nós já vimos algumas características importantes, eu espero que vocês estejam com seu caderno, a sua caneta, anotando tudo isso, porque é muito importante, é muito fundamental. Primeira questão, os indivíduos são hermafroditas. Segunda questão, a fecundação pode ser interna ou externa. Terceira questão, o desenvolvimento é indireto porque tem a fase laval. Essa fase laval, então, os seres, os quinidários, eles possuem vida livre, são ciliados e saem nadando livremente pelo mar, pela força da maré, a Deus dará. Quando eles encontram um local propício, um substrato adequado, eles então vão se encaixar no substrato e vão começar o desenvolvimento para a fase adulta. Só que, lembrando, aqui nós temos alternância de geração. O que é isso, professor? É que a fase adulta, ora vai estar no formato de pólipo e ora vai estar no formato de medusa. Como assim, meu Deus do céu? É isso mesmo. Essa é a fase de pólipo. Uma vez que a larva se encaixa em um substrato, se anexa ao substrato e se desenvolve, ela vai formar um pólipo. Então, tem aqui 2 casos de pólipos sendo formados. Esses pólipos, então, eles vão se desenvolvendo. Olha aqui, ó. Este é um formato de pólipo, este é outro formato de pólipo. Eles vão se desenvolvendo, então, e quando chegar no período reprodutivo, eles poderão sofrer ainda 2 processos de reprodução, ou melhor, 3. Quais são eles, professor? Seguinte, veja que aqui tu já teve uma reprodução sexuada, mas agora os pólipos irão fazer uma reprodução assexuada chamada de estrobilização. Ou seja, esta parte aqui em cima, que parece uma coroa, ela começa a se destacar. Então, se destaca uma coroa, aparece outra, se destaca uma coroa, aparece outra, e cada coroa destacada dessa vai virar uma nova medusa, uma nova água-viva, que depois de crescer e chegar à fase adulta, pode escolher ser macho ou fêmea, para produzir espermatozoide ou óvulo, gerando zigotos e produzindo mais pólipos e assim sucessivamente. Professor, esse ciclo de vida aí é doido, né? É muito louco mesmo que o senhor falou. É, meu filho, só que não parou por aqui. Aqui é que entra ainda outras histórias. Como assim? Ainda tem coisa? Tem 2 coisas, na verdade. E quais são elas? Veja bem. Este pólipo aqui, ele pode sofrer a formação de uma célula chamada gêmula e ele vai começando a desenvolver um novo pólipozinho aqui do lado que vai crescendo, crescendo, crescendo e se destaca depois caindo e se desenvolvendo em um novo pólipo. Isso daqui é uma reprodução assexuada do pólipo. Então, o pólipo pode sofrer 2 reproduções assexuadas, a estrobilização gerando uma medusa e uma chamada de gemulação ou brotamento gerando um novo pólipo, tá? Todas as medusas produzidas na estrobilização por um pólipo serão iguais? Todas clones. Todos os pólipos gerados por reprodução sexuada desta gemulação serão iguais? Todos clones. Mas, e os pólipos, professor? Eles têm vida livre? Não, eles são sésseis, eles ficam só ali parados. Mas acontece que onde eles estão, tem muitos pólipos. E estes pólipos também são hermafroditas. E eles podem vir escolher. Hoje eu vou ser macho e aí produz espermatozoide. Os pólipos podem produzir espermatozoide? Pode. Eles possuem células totipotentes que produzem espermatozoides por meiose. E um outro pólipo ali perto pode, um belo dia, escolher ser uma fêmea e produzir óvulos, com células totipotentes a partir de meiose. E esses espermatozoides se encontram com o óvulo e formam um novo pólipo, ali por reprodução sexuada dos pólipos. Então, os pólipos podem se reproduzir por estrobilização, gerando uma medusa,
Essas medusas, então, podem produzir gametas e, por reprodução sexuada, gerar blástula e larva, que vai gerar um novo pólipo. Esses pólipos podem se reproduzir por brotamento, a partir de uma célula chamada gêmula, e por células totipotentes podem produzir gametas a partir da meiose, produzindo metade do número de cromossomos em uma única célula, que, ao ser fecundada, vão gerar um novo pólipo por reprodução sexuada. Gostou? Tá vendo? E ainda por cima, alguns são imortais. Galera, é de se pensar mesmo. Será que o mar não está cheio de água-vivas? E pior que tem muita água-viva no mar. Galera. Então, não é à toa que esses caras chegaram até aqui. Porque eles são um filo primitivo, mas com absoluto desempenho reprodutivo e adaptação ao ambiente marinho. E ambiente aquático também, né? Porque tem medusa, do cícula também, porque tem medusas de água doce. Viram que loucura, galera, a reprodução desses bichos? Espero que você tenha gostado, espero que você tome cuidado, se um dia for lá no mar ou mesmo na água doce, fique longe das águas vivas, porque elas são extremamente perigosas. Mas é claro, elas têm essa toxicidade para capturar e se defender. Então, nada mais justo, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Deixe aqui também as suas dúvidas e sugestões para nós e compartilhe os conteúdos do canal com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso também e possam estudar para o Enem. Beleza, galera? A gente se vê no próximo filo, continuando dentro da série sobre o reino animal. Beleza? Falou!